A live de hoje, como eu anunciei no Stories, é como identificar o seu público-alvo, como identificar o seu cliente ideal. Daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar no conteúdo de fato, sem muita enrolação, direto ao ponto, como eu sempre sou aqui, tanto nos Stories quanto nas postagens. Boa noite, boa noite. Todo mundo tá dando boa noite aí. Educados, né? Pessoas educadas. Pessoal, já tô logo avisando, eu tô olhando aqui pro lado, que eu tô vendo o chat aqui do lado. E tem uma colinha aqui, normal, porque eu criei um roteirozinho aqui. Por isso que eu não fiz o outro que vocês votaram, mas eu fiz um roteirinho aqui para não esquecer de nada, não deixar passar nada batido. Falar para vocês o que eu preciso dizer e o que vocês precisam saber, né? Vamos começar sem enrolação, quem tá aí entrou, quem não entrou, não entrou, e vamos embora. Bom, pessoal, por que eu acho isso um assunto importante para falar para vocês? Como alguns sabem, lá atrás, quando eu comecei a vender no Instagram, há 5 anos atrás, lá no início de 2019, é natural a gente cometer alguns erros, vocês vão cometer esses erros, eu cometi esses erros, e esse é um erro muito importante que eu preciso que vocês não cometam, porque isso aí vai fazer vocês perderem dinheiro, vai fazer vocês perderem tempo, e eu não quero que isso aconteça. Aconteceu comigo, talvez já tenha até acontecido com vocês, e eu esteja falando isso mais tarde do que era necessário eu falar, mas vamos direto ao ponto, vamos entrar direto no assunto. Em 2019, eu cometi um dos piores erros da minha vida. Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Eu casei. Essa parte de casar e foi meu erro é brincadeira, mas a verdade é que quando eu casei, a minha renda, somada à renda lá da minha esposa, não dava para custear o que eu precisava gastar durante um mês inteiro de compras, aluguel, porque eu fui morar de aluguel, água, conta de luz. O meu dinheiro simplesmente não dava. E olha que eu não tinha um salário ruim. Eu tinha um bom salário, a minha esposa também tinha um bom salário, e mesmo assim não estava dando. E aí eu ainda cometi um erro gravíssimo além desse. Eu dei de presente para minha esposa uma cachorra. E aí imagina, uma cachorra filhote dentro de uma casa alugada, que era pequena, cagando tudo, mijando tudo, fazendo o que você imaginar de merda que aquela cachorra fazia, ela fazia pior. Eu quase me separei, só para vocês terem uma ideia. E aí, eu e minha esposa conversando, a gente falou, cara, não tá dando, o nosso orçamento não tá dando, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar fornecedor, a procurar produto, pesquisar algum produto que valesse a pena, achei um fornecedor, achei produto, e aí tomei uma decisão. Ó, cara, eu vou vender alguma coisa online, já tinha definido qual era o produto, e a gente vai fazer disso aqui a nossa renda extra. O fato foi que eu não sabia nada de Instagram, eu sequer tinha Instagram, eu tinha um Facebook que eu postava coisas pessoais lá, postava frases, tudo carteado, nada com muita conexão, nada procurando engajamento, procurando audiência, era uma coisa pessoal. Eu não tinha vontade de aparecer no Instagram, eu não gostava de tirar foto, não gosto até hoje, para quem me conhece sabe que eu não gosto de tirar foto, e hoje, 5 anos depois, eu tô aqui fazendo uma live com vocês e simplesmente não me incomodo mais de estar na frente de uma câmera, e muita gente tem esse receio ainda, tanto que foi o que chegou aí, entre aspas, ao pódio. Se eu gravaria essa live para quem quer perder o medo de gravar stories ou para identificar o público-alvo. O fato foi que ontem à noite, esse assunto aqui que eu estou falando para vocês estava ganhando, hoje de manhã empatou, que as pessoas querem perder o medo de gravar stories, mas eu já tinha feito o roteiro, então vai ser esse assunto, o roteiro está pronto aqui, eu estou com a minha colinha aqui e vamos direto ao ponto. Gente, quando eu comecei a vender meus produtos no Instagram, eu não tinha caixa para investir, eu não sabia mexer no Instagram, eu não sabia como funcionava o algoritmo, sequer eu sabia que existia um algoritmo, eu não tinha tempo para vender no Instagram. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das perguntas que eu recebo, a maioria das vezes que eu recebo, vamos colocar assim, igual eu botei hoje, um desabafo das pessoas que me seguem, é assim, eu não tenho tempo, Felipe. Felipe, eu não sei o que vender. Felipe, eu não tenho coragem de contar a minha história e de falar na frente de uma câmera.
Gente, eu era exatamente assim como vocês são. Eu era exatamente assim como as coisas que vocês me falam no direct. Tem gente que nem gosta que eu reposte, que eu compartilhe aqui. Mas eu era exatamente assim. E por ser assim, e por aprender muita coisa nessa trajetória, eu identifiquei um erro que eu cometi, e eu não quero que vocês cometam, que foi justamente esse. No início, quando eu comecei a vender meus produtos, além de não entender nada de algoritmo, eu queria vender para todo mundo. Eu falava com um senhor de 65 anos da mesma maneira que eu dirigia a palavra para um jovem de 18, que estava buscando uma coisa completamente diferente da coisa que o senhor de 65 anos estava buscando. Mas eu queria vender, eu queria fazer caixa, eu queria ver dinheiro, e é normal. Não fiquem se julgando se vocês estão começando um negócio. Ah, eu não tenho propósito. Tudo bem, ninguém começa assim com um propósito gigante de fazer um bem para o mundo. Não, as pessoas começam buscando dinheiro e não tem problema nenhum com isso. Eu não vou aqui ficar sendo hipócrita, dizer que a gente não precisa de dinheiro, que vocês não estão buscando dinheiro. É normal a gente começar buscando o dinheiro. Depois a gente vai descobrindo outras coisas, depois a gente vai criando conexão com a nossa audiência, com o nosso público, e aí as coisas vão mudando. O dinheiro naturalmente vem, porque você está fazendo um bom trabalho, e o dinheiro vai vir naturalmente. Mas o que vocês não podem fazer é o que eu fiz, que é tentar vender para todo mundo. É óbvio que se você vende uma coisa feminina, você não vai falar com o público masculino. Ah, Felipe, se vier o marido dessa pessoa querendo comprar para ela para dar de presente, é óbvio que você vai vender. Mas você não vai se comunicar, você não vai direcionar o seu conteúdo, a sua comunicação, os seus posts, os seus produtos para o público masculino. Se o público que você quer atingir é um público majoritariamente feminino. É natural você cometer esse erro. Muito natural. Fala, irmão, beleza? Tô só dando uma olhada no chat e dando uma colada aqui, para não perder o fio da meada. Tá, beleza. Gente, vocês quando começarem a vender, se é que vocês já não estão vendendo, vocês têm que documentar. Não é só falar assim, eu acho que as pessoas que compram de mim, elas têm de 18 a 40 anos e são homens. Não é ficar no campo do achismo. Vocês têm que documentar isso, tem que sentar e escrever. Ah, Felipe, eu sou do papel. Escreve num papel lá, no seu caderninho. Felipe, eu sou da planilha. Coloca numa planilha. Mas vocês têm que ter isso documentado, vocês têm que definir isso. Pô, Felipe, mas como é que eu vou definir isso se eu ainda não tenho cliente? Se você já tiver cliente, eu vou te aconselhar a fazer o que eu fiz. Faz uma pesquisa. Vai lá no Google Forms. Quem não sabe mexer no Google Forms, me ajuda. Vai no Google lá, vai no YouTube. Faz uma pesquisa rápida, um tutorial de 5 minutos vai te ajudar a fazer um formulário no Google Forms. Você vai copiar um link, vai mandar para todos os seus clientes e vai pedir para eles responderem. E lá você vai colocar as perguntas que você quer saber deles. Quais são as perguntas obrigatórias? E aí eu preciso que vocês anotem. Qual o seu sexo? Gênero, né? Se é masculino ou feminino? Ah, Felipe, a gente não vai politizar. Não, a gente não vai politizar aqui. Eu não quero saber orientação sexual. Estou falando de sexo. Se você vende um produto masculino, você não vai vender esse produto masculino para um público feminino. Vai vender? Claro que você vai vender se alguém vier procurar, mas você não vai direcionar a sua comunicação, você não vai direcionar o seu conteúdo para um público feminino se você vende algo masculino. Então, saber o gênero do seu público é o primeiro item obrigatório. Você precisa saber qual é o gênero do seu público. O seu público é masculino ou é um público feminino? Qual é a segunda coisa que é obrigatória você saber? Quanto ganha o seu público? Pô, Felipe, mas como eu vou saber isso? Roda uma pesquisa. Se você tem cliente, e aqui nesse momento eu estou falando para quem já tem cliente, roda uma pesquisa. É óbvio que você não vai ser indiscreto de perguntar quanto aquela pessoa ganha por mês. Mas você vai perguntar a faixa que ela ganha. Ah, eu ganho de 1.000 a 2.000 por mês. Eu ganho de 2.000 a 5.500. Eu ganho de 5.500 a 8.000 por mês. Você tem que saber quanto ela ganha para precificar. O Google Forms é uma estratégia top. Sim, se você tem cliente, você tem que utilizar a estratégia. É obrigatório, tá? Tô falando para quem tem cliente, já vou chegar em quem ainda não tem cliente, quem está começando agora. Você tem que saber quanto a sua persona, o seu avatar, o seu público-alvo, seja lá como você queira chamar, você tem que saber quanto ele ganha.
Porque isso vai influenciar diretamente no seu preço. Isso vai influenciar diretamente no que você vai vender. Isso vai influenciar diretamente em como você vai se comunicar com essas pessoas. Então, esses dois itens, saber o gênero, se é masculino ou se é feminino, é obrigatório. Saber quanto ganha é obrigatório. E qual é a terceira coisa que é obrigatório você saber do seu cliente ideal? Onde mora. Porque olha quantas coisas vai influenciar você saber aonde mora. Vamos supor que você seja um negócio local, assim como eu comecei vendendo para o meu bairro, vendendo para amigos, vendendo para conhecidos, parentes. Olha quanto vai influenciar você saber onde o seu público ideal mora. Eu comecei vendendo, eu mesmo fazia minhas entregas. E aí ficava muito fácil. Eu vendia para pessoas próximas, eu ia com o meu carro lá, entregava, às vezes pegava a moto, entregava quando era mais distante. Mas vamos supor que você começou a ganhar um volume. Como você vai definir os seus canais de distribuição? Você vai entregar só você entregando? E se essa pessoa morar em outro estado? E se o seu público ideal for de outra cidade? É você que vai entregar? Você vai perder tempo atendendo, você vai perder tempo fazendo entrega e vai abdicar de vender porque você está fazendo entrega? Não, você vai ter que colocar um motoboy para fazer a sua entrega. E aí, se você vender para São Paulo, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, e se você começa a vender para São Paulo? Já é um outro canal de distribuição. Como você vai definir o seu canal de distribuição se você não sabe de onde é o seu público-alvo? Se você não sabe onde o seu cliente ideal mora? Então, saber onde mora, saber o gênero do seu público ideal, saber quanto ganha, gente, isso é obrigação. Se você não conseguir definir isso, é o seu fim. Eu cometi esse erro e eu não quero que vocês cometam isso. Pô, Felipe, mas eu queria vender para o Brasil todo. Ah, eu também quero. Hoje eu já vendi para o Brasil todo. Se você me perguntar, eu já entreguei em cada canto do país. Em todos os estados do Brasil eu já entreguei. Você acha que isso é vantagem? Dependendo do seu tipo de produto, do seu nicho, sim. Para os produtos que eu já vendi, que são produtos de desejo, que tem um imposto mais caro, alguns produtos têm um volume maior, você vai pagar um frete muito caro. Não vai compensar nem para você vender para determinado cliente e nem para determinado cliente comprar de você. Eu, por exemplo, não entrego para o Amazonas. Ah, Felipe, você tem preconceito com o pessoal do Amazonas? Não, não tem preconceito nenhum. É que o frete para lá é muito caro. O imposto para lá é diferenciado. Por mais que lá tenha uma zona franca e tudo mais, o frete para lá é muito caro. Não vale a pena para o meu cliente de lá comprar de mim, é mais fácil ele achar alguém que venda lá na região deles, e não vale a pena para mim vender para aquele cliente lá, porque eu vou pagar um frete absurdo. Se eu der frete grátis para eles, eu vou estar, como é que eu posso dizer? Vou falar, queimando a minha margem de lucro para dar um frete de graça. E se eu não dar um frete de graça, eu deixo de ser competitivo com o cara que vem de lá, do lado da cidade dele. Então eu nem vou anunciar mais para aquele público lá. Não vou, simplesmente não vou. Poxa, Felipe, então eu vou deixar de vender para o maior estado do Brasil, o estado do Amazonas. É o maior em termos territoriais, mas de população não é. E nem é esse o ponto. Gente, vocês que estão começando agora, vocês acham que vocês têm capacidade de vender e distribuir para o Brasil inteiro? É óbvio que vocês não têm. Eu não tive e vocês não vão ter. É impossível. Se você começar a vender achando que você vai vender e vai dominar o Brasil inteiro, o país inteiro, desculpa a palavra, vocês estão fodidos. Não vão conseguir. Porque não tem como. A não ser que vocês nasçam como uma Nike, com o caixa do Magazine Luiza, que eu acho que não é o caso, senão vocês não estariam aqui me assistindo. Então vocês têm que focar no bairro de vocês. Foca primeiro em amigo, parente, conhecido. Toma um devido cuidado, porque muita gente vai vir pedindo um fiadinho, que acontece, e toma cuidado com isso. Eu gravei até um vídeo recentemente falando sobre isso. Mas o foco de vocês é vender para gente próxima. Por quê? Isso vai baratear o seu frete, isso vai baratear a sua logística, você vai conseguir estar mais próximo do seu público-alvo, você vai conseguir produzir prova social. O que é prova social, Felipe? Você vai conseguir fazer uma entrega e tirar uma foto do lado do cara que comprou de você. Tu quer mais prova social que isso? Tu quer mais prova pro público que tá querendo comprar de você lá do Acre e falar assim, porra, esse cara vende
e ele entrega. Porque vocês têm alguma dúvida que quando vocês começarem a vender, tendo 100 seguidores, 150 seguidores, as pessoas vão desconfiar que vocês são um golpe? Eu não tenho dúvida nenhuma. Aconteceu comigo, acontece até hoje, que lá nas páginas que eu vendo eu tenho muito mais de 30 mil seguidores. Acontece, se vocês acham que não vão acontecer com vocês, não vai acontecer com vocês começando, vai acontecer. Então, foquem no bairro de vocês, depois foquem na cidade, depois foquem no bairro vizinho, na cidade vizinha, no estado, depois do estado, foquem na zona de vocês. Ah, eu sou do Sudeste. Vende ali, igual eu comecei, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, ou dá uma beliscada aqui na Bahia. Se vocês começarem querendo vender e querendo se comunicar com o Brasil inteiro, vai dar ruim como deu para mim lá no início. E é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu errei pra caralho lá atrás, erro até hoje. E se eu puder fazer vocês evitarem cometer os mesmos erros que eu cometi, esse é o motivo de eu estar fazendo essa live aqui. Então, falando especificamente de definir o público-alvo, quando você sentar o seu rabo aí, que você vai ter que fazer isso, se você está começando a vender agora, e documentar quem é o seu cliente ideal, produzir ali, olha, o meu cliente ideal, ele mora nessa região, ele tem de tantos anos a tantos anos, o sexo dele é masculino ou o sexo dele é feminino. Felipe, eu não posso vender produto unissex? Pode, se esse for o caso, você vai vender para ambos. Você vai ter que arrumar uma maneira de se comunicar com o público masculino e o público feminino, porque eu acho que ninguém discorda. Comenta aqui se alguém discorda que é diferente a maneira que você se dirige ao público masculino e a maneira que você dirige ao público feminino. É igual ou é diferente? Vai comentando aí no chat. Para mim, tá muito claro que é muito diferente. A maneira que você se dirige a uma mulher e a maneira que você se dirige a um homem, as coisas que você fala, as coisas que você comenta do seu dia a dia, do cotidiano, para criar identificação, são muito diferentes as maneiras que você pode se comunicar. Mas é óbvio que não é impossível você se comunicar com o público feminino e se comunicar com o público masculino. Não é impossível. Agora, se o seu produto não é unissex, você tem que voltar a sua comunicação para o gênero, para o sexo do seu público-alvo. Da mesma forma que se você vende uma coisa que é amplamente popular no seu estado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, você tem que saber como você vai se comunicar com esse povo, com esse pessoal aí. Porque é diferente a maneira que eu falo, meu sotaque é diferente. Eu tô vendo que tem pessoas de outro estado aqui me assistindo. É muito diferente como a gente se comunica, os costumes, a cultura é muito diferente. Então, se você não souber isso, você vai estar se comunicando achando que está falando com o pessoal do Rio de Janeiro e está se comunicando com a maioria do seu público da Bahia. Porque você não fez esse estudo. Então, voltando, documenta isso, coloca aí num papel, se você for de papel, numa planilha, se você for da planilha, se você for da nuvem, coloca no documento na nuvem, coloque em qualquer lugar, mas coloque em algum lugar e documenta isso. O meu público, ele tem de tantos anos a tantos anos, ele é do gênero masculino ou do feminino, ele ganha de tanto a tantos reais e ele mora em tal lugar. Isso é obrigatório. Eu vou falar algumas coisas aqui que são facultativas, vamos colocar assim, que não é todo nicho que precisa. Mas isso aí é obrigatório. E você pode pensar, se você está começando, quando você estiver documentando isso, escrevendo isso, e outra, perde tempo fazendo isso. Não faz isso em 10 minutos. Leva um dia fazendo isso, faz de manhã, reflete, pensa, conversa com o seu público. Lembra que eu falei que quem já tem cliente tem que fazer uma pesquisa? É muito mais fácil você rodar uma pesquisa e ver, porra, 80% do meu público é homem, tem de tal idade a tal idade, ganha de tanto a tanto. Então nesse princípio, é o seu público-alvo. Duas coisas agora. Primeiro, o seu público, ele não é estático. Você vai definir o seu público agora e pode ser daqui a 6 meses, quem adquire os seus produtos, quem compra de você, tenha mudado. E aí você vai modificar o seu público. Você vai estar sempre tendo que revisitar o seu público ideal, porque o seu público ideal vai mudar. Se você vender produtos infantis, é óbvio que as pessoas que compravam de você há 5 anos atrás não são mais crianças.
Então o seu público vai mudar. Talvez não a idade, talvez não o perfil, não o sexo, mas talvez onde mora mudou. Se a maioria das pessoas que compravam de você era de São Paulo e essas pessoas cresceram, viraram adultos, jovens adultos e pararam de ser seu público-alvo, talvez o seu foco agora seja o Rio de Janeiro, talvez seja Santa Catarina. Então, o seu público-alvo, ele é dinâmico. Você vai estar sempre tendo que revisitar. E se você não tem cliente, o que você vai fazer nesse primeiro momento? Sendo chulo aqui, você vai chutar, porra. Chuta quem é seu público-alvo. Você vai chutar como? A moda caralho, sem saber, sem parâmetro? Não. Você vai pensar no tipo de produto que você vende e você vai intuir. Porra, quem é que compra... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui concreto. Quem é que compra chuteira de futebol do tamanho 42? É uma criança? Pode ser, a não ser que ela seja filha do pé grande, pode ser ela. É mulher? Pode ser. Mas a maioria do seu público, 90% do seu público vai ser o quê? Homens, adultos, de tantos anos a tantos anos. Ou você acha que o velho de 65 anos ainda joga bola? Tá, a não ser que ele seja o Romário e seja agora presidente da América e tá voltando a jogar, enfim. Não é o caso, você não tem que focar na exceção. Você vai direcionar a sua comunicação, os seus conteúdos, o seu produto, o seu negócio, ele vai estar voltado para a maior parcela do seu público, que é o seu público-alvo, é o seu cliente ideal. Então você não vai focar no Romário para vender uma chuteira. O Romário já tem 60 e poucos anos. Era para ele estar preocupado em ser senador, diga-se de passagem, mas é presidente da América. Feito esse parêntese, é assim que você vai direcionar a sua comunicação. Então se você não tem cliente ainda, você tem que intuir, tem que chutar. Dá um chute, tá? Então, Felipe, acho que meu público-alvo, eu vendo perfumes femininos. Porra, já ganhou 50%. Você já não vai direcionar sua comunicação para homem. Ah, eu vendo maquiagem. Porra, já eliminou 50%. Tirando o Samuel aí, o Fiuk, talvez, da vida, mas é exceção, porra. Você vai direcionar a sua comunicação para as mulheres. Porque você vende um produto que estritamente domina o público feminino. Você não vai ficar focando sua comunicação com o público masculino, porque o seu produto vende majoritariamente para o público feminino. Então você vai intuir. Intuiu isso? Tá, o meu público é mulher, de tantos a tantos anos, que eu acho que eu vou conseguir vender e eu vou focar minha comunicação para quem é minha vizinha de bairro, para quem é minha vizinha de estado, e você definiu essas 3 coisas que são obrigatórias. Se não anotou, anote. Anote é foda, né? Anote. Sexo, gênero, onde mora e quanto ganha. Esses 3 elementos são obrigatórios para você saber sobre o seu público ideal. Felipe, você tinha mencionado que tem algumas coisas que são facultativas, que eu não preciso obrigatoriamente saber. Tudo bem. Quais são essas 2 coisas? Primeiro, não sei se já falou sobre aparecer, mas quando estou embalando e perdendo medo, me zoa e desanima. Tem alguma dica para isso? Cara, nego vai te zoar. Só fazendo um parênteses aqui. Nego vai te zoar, todo mundo vai te zoar. Só que a maioria das pessoas que vão te zoar, que vão te chamar de blogueiro quando você começar a fazer conteúdo, quando você começar a postar stories, vão te chamar de blogueirinho, que você está produzindo vídeo. Grava isso que eu vou falar para vocês, eu canso de repetir isso em stories, em vídeo. Ninguém que é mais foda que você, que é mais rico que você, que tem mais sucesso que você, que trabalha mais que você, que estuda mais que você, que tá fazendo mais que você, ninguém vai perder o tempo precioso deles, porque o cara é foda, já é rico, já tem sucesso. Ninguém vai perder o tempo deles vindo te criticar, vindo te zoar. Quem te zoa tá fazendo menos que você, pô. Quem te zoa não tem coragem de botar a cara aqui, igual eu tô botando, igual você tá botando, pelo que eu vejo. Ninguém tá botando a cara aqui igual você tá, pô. Ninguém teve essa coragem e ninguém tá trabalhando tanto quanto você tá. Então o conselho que eu tenho pra te dar é: caga, foda-se, continua. Exatamente, a crítica construtiva sempre vem de quem é mais um fudido. A crítica construtiva sempre vem de um mais fudido, exatamente. Geralmente a crítica construtiva nesses casos vem de quem nunca construiu porra nenhuma, tá? Só para vocês entenderem essa parada. Então, feito esse parêntese, até me perdi que esse assunto eu me empolgo. Ah, tá. Falando das partes facultativas.
Dependendo do seu nicho, vai ser preciso, dependendo do seu nicho, vai ser preciso você saber a profissão e a religião da pessoa. Por que dependendo do seu nicho? Vamos lá. Se você for uma pessoa que faz artesanato, esses artesanatos assim que enfeitam mesa de profissão, nutricionista, advogado, ou você vende um produto exclusivamente para médicos, você vende estetoscópio. Nesses casos, e é óbvio, eu deixei bem claro aqui, é exceção, você vai precisar saber qual a profissão do seu público. Se o seu nicho, o seu negócio, ele for exclusivo para uma determinada profissão ou para um determinado ramo de profissão, sei lá, o ramo da saúde, que aí não é só uma profissão, né? Não é só médico, tem médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, fisioterapeuta é da saúde, né? Acho que sim. Enfim, você vai conseguir abraçar todo esse ramo aí de profissões, todo esse conjunto de profissões. E a outra parte que é facultativa é religião. Se o seu produto for religioso, tu não vai me vender um tridente para um cristão, né? Tu me ajuda também. Nada contra, não tô polemizando. Cada um com a sua parada, mas você não vai vender uma vela de 7 dias para um cristão ortodoxo aí, se é que existe um católico ortodoxo. Não, católico gosta de vela 7 dias. Enfim, não é o que eu domino, mas religião é uma coisa facultativa. Só se o seu produto for voltado para esse tipo de coisa. Então, obrigatório e recapitulando. Anotem. Sexo, gênero, não é orientação sexual, tá, gente? Não me levem a mal. Sexo, onde mora e quanto ganha. Isso é obrigatório você saber. Você precisa saber. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tá. É obrigatório você saber esses 3 elementos. Vou mandar todo mundo se fuder agora. Não, também não precisa ser tão agressivo assim, tá? Mas às vezes é bom. De quanto em quanto tempo realizar essa pesquisa. Cara, é feeling. Só fazendo um parênteses aqui, é feeling. Dependendo da sua velocidade de crescimento. Pô, sei lá, eu ganhei 10 mil seguidores em 6 meses, como já aconteceu comigo. Porra, eu faria isso a cada 2 meses. Porque você tinha 1.000, agora tem 10 mil em 6 meses. Eu faria a cada 1 mês e meio, eu faria de novo essa pesquisa e revisitaria o documento que você criou lá. Desculpa, eu arrotei. Tô bebendo um negócio aqui. É água, tá, gente? É sim. Eu revisitaria toda hora o meu público-alvo. Não fica mudando toda hora, até porque você não vai ter nem elementos para mudar o seu público-alvo toda hora, o seu público ideal toda hora. Mas é bom você revisitar. Não é uma coisa estática. Então, depende da velocidade que você está ganhando seguidores, você vai ter que revisitar e vai ter que rodar essa pesquisa de novo. Cuidado para não fadigar o seu público, rodar essa pesquisa toda hora, mas é bom você revisitar toda hora o seu público-alvo. Toda hora que eu digo nessa periodicidade que eu falei. Então, retomando o assunto, esses 3 itens são obrigatórios e os outros 2 que eu falei, religião e profissão, é muito facultativo só se o teu nicho pedir isso. 2 outras coisas são obrigatórias, mas não necessariamente é tão pragmático assim, é tão objetivo assim. Você não precisa documentar. Aliás, vou corrigir, você precisa documentar, mas isso é muito mais volátil, muito mais dinâmico. Quais são, você tem que escrever, no mínimo, você vai documentar, no mínimo, vai sair dessa live aqui, antes de você fazer isso que eu vou falar agora, você vai passar nos meus stories, que eu vou deixar uma surpresa lá pra vocês. Mas você vai sair dessa live, vai passar nos meus stories e depois você vai fazer isso. Você vai escrever, no mínimo, não vai ser fácil, tá? Tô avisando. 10 dores e 10 desejos do seu público-alvo. É óbvio que vocês já notaram, né, para quem já vende, que existem produtos que resolvem problemas, resolvem dores, acabam com dores da sua audiência, do seu público-alvo, e existem produtos que saciam a vontade, realizam um desejo. Eu nunca trabalhei com produto que resolve uma dor, tá? Em alguns momentos, pontualmente, o meu produto vai resolver uma dor. Mas na maioria das vezes eu sempre trabalhei com produto de desejo. Era sempre um item que era um acessório, um perfume, uma semi-joia, que são as coisas que eu trabalho até hoje e sempre trabalhei, sempre desde 2019, tá? O meu sempre é esse. Mas eu nunca trabalhei com um produto que resolve uma dor. Porém, eu tenho certeza que você sabe uma dor, pelo menos uma, do seu público-alvo. E qual é o seu desafio? Escrever 10 dores do seu público-alvo.
e escrever 10 desejos do seu público-alvo. Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa, isso aqui é meio clichê, tá? Mas pode ser que vocês não saibam, porque eu vi que era clichê, depois que eu vi pela primeira vez, aí eu vi 200 vezes isso. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso. Não lembro qual foi a influencer que postou, se eu lembrasse eu falaria aqui, daria o crédito sem problema, mas eu não lembro. Se vocês lembrarem aí, comenta no chat. Que foi a parada da furadeira. Pra quem sabe aí, pode comentar no chat também. Ah, já ouvi. Foda-se, vai ouvir de novo. Por exemplo, um cara apareceu... Por exemplo, não, né? É uma história... não é verídica, mas serve para elucidar isso aqui, ó, uma parábola. Um cliente foi até uma loja de ferramentas buscar uma furadeira. Comprar uma furadeira. E aí o primeiro vendedor atendeu ele e ao invés de perguntar para que era que ele queria furadeira, por qual motivo ele estava comprando aquela furadeira, qual era o objetivo dele em comprar aquela furadeira, o vendedor ele foi super técnico. É um erro que a maioria da gente comete. O vendedor pegou esse cliente e pegou a furadeira mais foderástica que ele tinha lá e falou tudo. Ela tem tantas mil rotações por minuto, por segundo. A broca dela, é broca, né? O nome daquela porra lá, acho que é. A broca dela faz isso, faz aquilo, corta metal, corta parede. Essa furadeira ela é 220, 110, mas falou tudo que ele podia falar sobre a furadeira. A única coisa que ele não fez foi fazer pergunta. Foi perguntar para que o cliente queria aquela furadeira. Dito isso, depois do vendedor dar aquela aula sobre o produto, porque a primeira coisa que você tem que saber para vender é conhecer de cabo a rabo o seu produto, o vendedor falou tudo do produto que ele tinha para falar. Ó, ela faz isso, ela faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo. O cliente olhou, viu vantagem naquilo, mas não se convenceu e não comprou. Continuou rodando ali, loja de departamento, né? Essas lojas geralmente são gigantes. Pensa aí, lojas americanas, Casas Bahia. Rodou, voltou e encontrou um outro vendedor. E adivinha a primeira coisa que esse vendedor perguntou para esse cliente? Para que o senhor quer essa furadeira? E aí o cliente respondeu, eu quero essa furadeira para furar a minha parede. Nossa, que gênio. Mas o senhor quer fazer esse furo para quê? Porque eu quero pendurar um quadro nessa parede. Tá bom. Mas para que é esse quadro? Esse quadro tem alguma parada afetiva com o senhor? Não, então, esse quadro é o quadro preferido do meu filho. Entendi. Mas o seu filho mora com o senhor? Não, meu filho ele mora com a mãe e ele vem me visitar poucas vezes e a gente acabou de se mudar. Ele gostava muito da última casa que a gente frequentava, que a gente morava, e agora ele perdeu, entre aspas, né, pela distância, todos os amiguinhos dele. Então ele está longe dos amigos. Eu quero colocar esse quadro lá porque é o quadro predileto do meu filho, que eu tenho certeza que isso vai deixar ele feliz. Porra, em 2 minutos o vendedor foi lá, pegou uma furadeira que não era a mais foderástica, que não tinha uma potência da NASA, pegou uma furadeira que faria um furo na parede que ele gostaria de fazer, entregou para ele e falou assim, ó, isso aqui vai fazer a felicidade do filho do senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? O vendedor, ele identificou exatamente o que o cliente queria. O cliente ele não queria uma furadeira, o cliente ele não queria um furo na parede, o cliente ele não queria pendurar o quadro. O que o cliente queria? Comenta aí, o que vocês acham que o cliente queria? Bota no chat aí. Ninguém vai se arriscar a chutar? O que esse cliente queria que comprou a furadeira? Chuta, gente. Pode chutar. Não vou morder, não. Queria a felicidade do bacuri. Queria memórias afetivas para o filho. Exatamente. O cliente ele queria a felicidade do filho dele. E quanto vocês acham que isso vale? Para quem tem filho, é muito claro, né? Eu tenho filho. Quanto vocês acham que vale a felicidade do filho de vocês? Quanto? Exatamente, agradar o filho. Quanto vocês acham que vale a felicidade do filho? Não tem preço. E o que o vendedor precisou para fazer isso, para fazer essa venda?
Não precisou falar de recurso técnico nenhum. Ele não precisou falar do que a furadeira era capaz de fazer. Ele só perguntou para que o cliente queria aquela furadeira. E por que eu dei essa volta toda? Às vezes vocês vão ficar tentando vender um produto profissional, falando o recurso técnico do produto, o que o produto é capaz de fazer, e a pessoa nem está interessada naquilo. Pode não estar interessada porque não é o momento dela estar interessada nisso, ou pode ser porque ela não é o seu público-alvo para aquilo. Aquele cliente ali não é um cara que é profissional, que vai usar a furadeira profissionalmente. Ele não trabalha com a furadeira, ele não vai pegar essa furadeira e vai trabalhar 6 horas direto para ela ter uma capacidade de bateria. Não vai. Ele só queria fazer um furo na parede e fazer a felicidade do filho dele. E por que esse vendedor identificou isso? Porque quem vende mais é quem pergunta melhor. E quem pergunta melhor sabe exatamente quem é o seu público-alvo. E é isso que vocês têm que fazer. Perguntar. Fez uma venda? Faz a pesquisa. Pergunta quantos anos você tem, onde você mora, quanto você ganha por mês. Você não vai fazer essa pergunta diretamente assim. Faz um formulário lá no Google Forms e roda essa pesquisa. Aos poucos, você vai criando uma base de dados e quando você quiser olhar para essa base de dados, você vai saber quem é o seu público-alvo, quem é o seu cliente ideal, com quem você vai perder tempo vendendo. Então, isso é identificar uma dor do seu cliente. Foi o que esse vendedor fez. Ele foi lá, identificou qual era a dor do cliente e conseguiu resolver esse problema dele e resolver essa dor. Da mesma forma, vocês vão refletir quais são as aspirações, quais são os sonhos do cliente de vocês. Pô, Felipe, mas eu vendo tênis, cara. Qual é o sonho do meu cliente? Cara, será que o cara que está comprando um tênis de você, ele quer comprar um tênis para correr? Ele quer comprar um tênis para ir num casamento? Nem sei se as pessoas vão no casamento de tênis, mas foda-se. Será que ele quer comprar um sapato? Vamos supor que você vende um sapato para ir num casamento? Num batizado? Ou é para ele jogar bola? Você tem que perguntar. Você tem que perguntar para saber qual é o sonho do seu cliente. Mas ele ir no casamento não é um sonho. Tá, mas é uma necessidade que você vai satisfazer ele naquele momento. E ele vai comprar de você. Agora, se o cara estiver te chamando e perguntar assim, você tem um tênis assim, assim, assado? E você fala assim, eu tenho todos esses aqui. Aí você manda 30 fotos de tênis diferentes para ele. Sem saber se é para uma ocasião especial, sem saber se ele vai usar aquilo ali uma vez e vai usar daqui a 6 meses novamente, se ele vai usar aquilo ali no dia a dia, se ele está procurando conforto, se ele está procurando sofisticação. E eu só tô dando exemplo de tênis. Isso serve para qualquer tipo de produto. Se você estiver vendendo um relógio, você vai perguntar para ele, você vai usar esse relógio no dia a dia? Porque esse aí é um relógio pesado, ele não é tão confortável assim. Agora, você está procurando um relógio para o dia a dia, para bater, você trabalha com o quê? Eu sou motoboy. Você não vai vender o relógio todo de metal pro cara. Se ele quiser comprar, ok, você vende. Mas esse relógio vai arranhar facilmente, esse relógio vai pesar no pulso dele, esse relógio vai incomodar. Então, fazer pergunta é muito melhor do que você sair falando, olha, esse relógio aqui é automático, o vidro dele é assim, assim, assado, ele é a prova d'água. Às vezes o cara nem quer entrar na piscina, na praia com o relógio. É óbvio que gerar significado de venda para o cliente seria uma oportunidade de uma venda mais assertiva? Com certeza, eu falei isso aqui ainda há pouco sobre o cara que foi procurar uma furadeira e no caso ele não queria furar a parede, ele queria a felicidade do filho. Isso aí nada mais é do que você identificar o motivo pelo qual aquele cliente está te procurando. Se é para resolver uma dor dele ou se é para satisfazer um desejo. E a minha experiência vendendo online é satisfazer desejo, porque eu só vendi até hoje produtos de desejo. Não que um relógio não resolva uma dor. Imagina um cara ou uma menina, sei lá, com uma autoestima lá embaixo. Vou criar aqui um caso com vocês, eu quero que vocês comentem. Vamos supor que eu tenha acabado de me separar e eu tô com a autoestima lá embaixo. Vamos supor que eu seja o Belo. Agora eu vou polemizar. Sou o Belo. O último romântico. Acabei de separar da minha esposa. Há rumores que ela me traiu. E eu tô com a autoestima embaixo. Queria ir para um show mais bem vestido, mais bem arrumado. E vou comprar um terno novo. Vocês acham que esse terno novo, principalmente pro Belo, que tem um poder aquisitivo
muito diferente da maioria dos brasileiros, esse terno pro Belo, ele é o quê? Ele vai satisfazer um desejo ou ele vai resolver uma dor? Se o problema dele é autoestima. Por mais que o Belo não vá morrer se não comprar esse terno. Não é um arroz e um feijão. Mas nesse caso, se você buscar, investigar o motivo da venda, né, o motivo que ele está querendo comprar, é para resolver uma dor, é para melhorar a autoestima dele, é para ele se sentir melhor, é para ele conseguir se inserir talvez em um grupo que ele não se sentiria à vontade de entrar para conversar se ele tivesse com um terno velho. Então é isso que vocês têm que buscar. São essas coisas que vocês têm que definir do público-alvo de vocês. Eu vou dar um outro exemplo concreto falando de localidade, porque eu tô lembrando aqui de algumas caixinhas de perguntas que eu já recebi. Por exemplo, o cara abriu um delivery. Tem muita gente que me segue que tem delivery. Apesar de não ser minha especialidade e não tenho a menor pretensão em ser, acho que dá para ajudar. Cara, você abriu, vamos colocar assim, uma loja de esfirra no seu bairro. Você não é o Habib's. Convenhamos. Você não vai vender para o Brasil inteiro. Você não tem uma rede de franquias. Então, se você tiver que fazer tráfego pago, fazer anúncio, colocar panfleto, a moda antiga, distribuir panfleto, colocar cartaz, você vai colocar na sua cidade inteira? Responde aí. Vocês acham que vocês precisam colocar cartaz na cidade inteira de vocês? Que o público-alvo de vocês, assim que vocês abrirem uma loja, é a cidade inteira? Não, é óbvio que não. Vocês vão começar pela rua de vocês. Ah, Felipe, eu não sei fazer tráfego pago, eu não sei mexer nessas ferramentas, deveria saber, mas eu não sei. Cara, você não vai distribuir panfleto no sinal do centro da cidade. Você vai distribuir panfleto na caixa de correio da sua rua. Porque você vai começar vendendo para vizinho, para amigo, para quem mora na sua rua, para aquela vizinha chata pra caralho, fofoqueira, que fica falando que tu tá com som alto, ou que você reclama que ele tá com som alto. É para eles que vocês vão vender. Então não adianta você começar a abrir uma loja física, uma loja online e achar que vai vender pro Brasil todo. Isso se chama definir place. Eu não comecei falando isso porque eu não vou ficar aqui falando para vocês termo técnico, coisa... Não adianta. Eu tô falando aqui o que acontece na prática, na realidade. O último exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que já tem aí 45 minutos de live, é o seguinte. Também é um caso concreto. Isso aconteceu de fato, tá? Não é uma historinha igual a da furadeira. E eu nem sei se a da furadeira é historinha ou se aconteceu de verdade. Mas, por exemplo, serviu, então foda-se. Essa aqui aconteceu de verdade. E, novamente, eu não lembro quem é o influenciador. Se vocês lembrarem aí, vocês coloquem. Não tenho o menor problema de dar o crédito. Pelo contrário, era minha obrigação dar o crédito. Mas eu não vou dar, não. Porque eu não sei. Aconteceu o seguinte. Abriu uma loja... Abriu não. Existia uma loja... Existia não, existe, né? Porque não acabou. Existe uma loja da Mitsubishi. Mitsubishi, carro, marca de carro. Carro que 98% dos brasileiros não podem comprar. Porque para quem compra uma Mitsubishi não é um carro acessível. Essa é a realidade do nosso país, tá? Você que está me assistindo aí, você pode ter essa condição, mas não é todo mundo que tem. Abriu uma loja e a loja estava passando por alguns apertos. Eu já contei esse caso aqui, fiquei de pesquisar quem era um influenciador e não pesquisei, enfim. Estava passando por alguns apertos, não batia a meta há 6 meses, os vendedores não conseguiam bater meta e contrataram esse influenciador, ou alguém da equipe desse influenciador, para dar uma consultoria de vendas, saber identificar os possíveis problemas, por que essa loja não estava batendo meta, porque eles não vendiam. E aí depois de várias análises, de saber várias coisas sobre a loja, quanto era o ticket médio, quem era o público-alvo, quem era isso, quem era aquilo, o consultor falou o seguinte, cara, onde a sua loja ela tem benefícios para os seus vendedores, eles ganham comissão? Ganham e ganham uma comissão agressiva, ou seja, esse não era o problema, comissão não era o problema. Tá, vocês dão algum benefício para esse seu vendedor? Sei lá, vale alimentação, um plano de saúde, uma academia. Ah, dá sim, a gente dá vale alimentação, plano de saúde e o Gympass. Gympass é academia, né?
eles podem treinar na academia. Tá bom, em qual rede de academia esse teu vendedor ele treina? Que você dá esse Gympass? Ah, é uma rede de academia tal. Não vou falar aqui o nome da rede, mas é uma rede gigantesca, porém, é uma rede que tem vários pacotes a preço popular. Popular para quem é o foco desse tipo de rede de academia. Esse consultor falou assim, cara, acho que o problema tá aí. Não é o problema inteiro, mas se você fizer essa modificação aqui, isso vai trazer resultado. E o que esse consultor orientou? Cara, troca o Gympass de todos os seus vendedores, tira eles dessa rede de academia, que era para esse público aqui, e bota um Gympass que permita eles frequentarem outra rede de academia, que é para esse público aqui, sem fazer juízo de valor, quanto ganha, quanto não ganha. E isso foi feito. O dono da loja, que é uma franquia da Mitsubishi, trocou o Gympass, dando acesso a todos os vendedores para a rede de academias que era esse público aqui que frequentava, um público top. As vendas triplicaram. Por que disso? Mágica? Não, porque os vendedores dele estavam frequentando uma rede de academias que o público que estava lá não era o público-alvo da Mitsubishi. Felizmente ou infelizmente, o público da Mitsubishi, o público que era consumidor de um veículo que custa o valor que a Mitsubishi cobra, não estava frequentando aquela rede de academias ali, mas essa aqui estava. Então o vendedor sagaz, porque a Mitsubishi tem um processo seletivo legal, que o vendedor era qualificado, ele não tinha network, não tinha conhecimento, não estava frequentando os mesmos locais que o público-alvo dele frequentava. Quando esse vendedor saiu daqui e foi para essa rede de academia aqui, ele começou a frequentar churrasco na casa desse público aqui. Ele começou a convidar esse público aqui, que se tornou colega, amigo, para churrasco na casa dele. Ele começou a trocar papo e as vendas foram começando a crescer exponencialmente. Uma simples mudança de onde o seu vendedor frequenta mudou completamente o faturamento dessa loja. E depois de 6 meses dessa troca, essa loja da Mitsubishi, que estava passando por apertos, foi a loja que mais vendeu no Brasil, por um simples ajuste. Então, eu quero que vocês me respondam e fiquem com essa reflexão. Será que você saber onde o seu público-alvo mora, as coisas que ele gosta, onde ele frequenta, quais são as dores, quais são os desejos, o sexo, quanto ganha, será que isso faz diferença? Eu tenho toda a certeza que faz diferença. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu acho que eu até passei do horário aqui que eu ia fazer. Valeu, pessoal. Tamo junto.